E se o dinheiro não fosse apenas um número na sua conta bancária? E se ele reagisse diretamente à sua energia, às suas decisões, à forma como você se trata todos os dias? Pensa comigo por alguns segundos. Já percebeu que algumas pessoas, mesmo ganhando pouco, vivem com tranquilidade, enquanto outras, mesmo ganhando mais, vivem em constante ansiedade? Já notou que quanto mais alguém corre desesperadamente atrás do dinheiro, mais ele parece escapar pelos dedos? Isso não é coincidência. E também não é sorte. Hoje, aqui no Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade, você vai aprender algo simples, mas profundo. Um método claro e prático baseado em dignidade, clareza e ação consciente. 3 pilares que transformam completamente a forma como o dinheiro se comporta na sua vida. E já quero deixar algo muito claro desde o início. Isso não é superstição. Isso não é promessa milagrosa. Isso não é idolatria do dinheiro. Aqui, o dinheiro não é visto como salvador, nem como vilão. Ele é tratado como aquilo que ele realmente é. Uma ferramenta que responde à consciência de quem a utiliza. A maioria das pessoas foi ensinada a viver em guerra com o dinheiro. Ou ele é visto como algo difícil, sujo, culpado. Ou como algo que precisa ser adorado, desejado acima de tudo, mesmo à custa da saúde, da paz e das relações. Os dois extremos afastam a abundância. Hoje, você vai entender por que isso acontece. E, mais importante, como sair desse ciclo. Ao longo deste conteúdo, você vai descobrir 3 erros silenciosos que afastam o dinheiro da sua vida. Erros que parecem inofensivos, mas drenam oportunidades, geram decisões ruins e criam um estado constante de escassez. E, em contrapartida, você vai aprender 3 princípios simples que atraem estabilidade, crescimento e serenidade financeira, sem precisar viver em culpa, medo ou obsessão. Antes de continuar, deixa eu te contar uma história rápida. Ela dura menos de 1 minuto, mas pode mudar completamente a forma como você enxerga sua relação com o dinheiro. Uma pessoa que acompanhava o canal Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade comentou algo que ficou gravado na minha mente. Ela disse mais ou menos assim: eu não ganhei mais dinheiro de uma hora para outra, mas depois que parei de me tratar como alguém desesperado, tudo começou a fluir melhor. Eu negociei melhor, gastei menos por impulso e oportunidades começaram a aparecer. Percebe o detalhe importante? Não foi magia. Não foi sorte. Foi postura interna mais ação consciente. Quando você muda a forma como se posiciona diante da vida, o mundo responde diferente. O dinheiro, como parte desse mundo, responde também. Hoje, o que você vai aprender aqui não é sobre chamar dinheiro. É sobre parar de expulsá-lo sem perceber. Você vai entender por quê. A ansiedade financeira cria decisões ruins. A culpa bloqueia crescimento. E a falta de clareza faz o dinheiro entrar e sair sem deixar raízes. Mas também vai aprender que dignidade cria respeito. Clareza cria direção. E ação consciente cria fluxo. Nada disso exige que você acredite em algo específico. Exige apenas honestidade consigo mesmo e disposição para ajustar pequenas atitudes diárias. Este conteúdo foi pensado para quem quer prosperar sem perder a paz. Para quem quer melhorar a vida financeira sem se tornar refém do dinheiro. Para quem entende que a abundância verdadeira inclui tranquilidade, tempo, saúde e propósito. Se você está cansado de promessas vazias, se sente que trabalha muito e vive sempre no limite, ou simplesmente quer uma relação mais saudável com o dinheiro, então fica comigo até o final. Porque o que você vai aprender aqui não é sobre ter mais. É sobre viver melhor com o que você constrói. Respira fundo. Abre a mente. E vamos começar juntos esse caminho de sabedoria e serenidade financeira. Antes de falar sobre ganhar mais, investir melhor ou organizar a vida financeira, precisamos ajustar algo muito mais profundo. A forma como você se relaciona com o dinheiro. Porque, no fim das contas, dinheiro não é apenas um objeto. Ele não é só papel, número em tela ou saldo bancário. O dinheiro é, ao mesmo tempo, uma ferramenta, uma energia de troca e uma responsabilidade. Como ferramenta, ele serve para facilitar a vida. Ele paga contas, compra tempo, cria conforto e amplia escolhas. Como energia de troca, ele representa valor,
Alguém entrega tempo, habilidade ou serviço, e recebe dinheiro em retorno. E como responsabilidade, ele exige consciência, porque toda escolha financeira cria consequências. O problema começa quando essa relação se torna doentia. Muitas pessoas vivem em humilhação financeira, mesmo sem perceber. Humilhação financeira não é ganhar pouco. É se sentir pequeno, envergonhado ou inferior por causa do dinheiro. É quando alguém pensa: eu nunca vou sair disso. Eu não mereço mais. Dinheiro não é pra gente como eu. Essa postura interna cria tensão, medo e pressa. E o dinheiro não flui bem em ambientes de pressa e medo. O oposto disso não é arrogância nem ganância. É o que chamamos aqui de consciência tranquila. Consciência tranquila é quando você entende sua realidade financeira sem se atacar. Você olha para suas contas, seus erros e suas limitações com clareza, mas sem culpa. Você não se humilha, mas também não se engana. É nesse estado que decisões melhores começam a surgir. Agora, vamos falar de algo essencial: o desespero financeiro. O desespero faz as pessoas comprarem por impulso, aceitarem dívidas ruins, entrarem em comparações constantes, tomarem atalhos que custam caro depois. Quando alguém está desesperado, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Nesse modo, o foco deixa de ser o longo prazo e passa a ser o alívio imediato. Por isso, quem vive em ansiedade financeira tende a gastar para aliviar emoções, aceitar juros altos só para resolver agora, e se comparar com outras pessoas, acreditando que está sempre atrasado na vida. Essa comparação é especialmente perigosa. Ela faz você gastar para parecer, não para construir. E dinheiro gasto para impressionar quase nunca gera paz. No Dharma, a sabedoria central é o equilíbrio. Nem rejeição, nem idolatria, nem medo, nem obsessão. O Dharma nos ensina que tudo na vida precisa de intenção e presença. Intenção é saber por que você quer dinheiro. Não apenas quanto, mas para quê. Você quer segurança, liberdade de tempo, cuidar da família, criar algo útil para o mundo. Quando a intenção é clara, o dinheiro deixa de ser um fim e passa a ser um meio. Presença é estar consciente nas pequenas escolhas. É perceber quando você está gastando por ansiedade. É notar quando está adiando decisões por medo. É escolher agir com calma, mesmo quando o mundo pressiona. Quando você une intenção e presença, algo muda profundamente. Você para de lutar contra o dinheiro. E o dinheiro para de dominar suas emoções. Aqui no Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade, nós não falamos de enriquecimento vazio. Falamos de uma relação saudável, onde o dinheiro serve à vida, e não o contrário. Você não precisa se culpar pelo passado. Toda relação pode ser ajustada a partir de agora. Neste momento, o convite é simples. Observe como você se sente quando pensa em dinheiro. Sem julgamento. Sem culpa. Esse é o primeiro passo para sair da humilhação financeira e caminhar em direção a uma consciência tranquila. E com essa base, agora sim, estamos prontos para avançar para o primeiro princípio prático da prosperidade consciente. O primeiro grande princípio da prosperidade consciente é simples, mas poderoso. Dignidade. Dignidade não tem nada a ver com orgulho excessivo, arrogância ou negação da realidade. Dignidade é postura interna. É a forma como você se posiciona diante da vida, especialmente diante do dinheiro. Aqui está a verdade central. Quem implora perde clareza. Quem organiza cria respeito. Quando você implora ao dinheiro, mesmo que isso aconteça apenas dentro da sua mente, você entra em um estado de fragilidade. Esse estado gera decisões confusas, escolhas impulsivas e uma sensação constante de falta. Organizar é o oposto de implorar. Organizar é assumir responsabilidade com serenidade. É dizer internamente: essa é a minha realidade agora, e eu vou lidar com ela com lucidez. Dignidade começa no diálogo interno. Muitas pessoas afastam estabilidade financeira não por falta de esforço, mas pelas frases que repetem todos os dias, quase automaticamente. Essas frases moldam emoções, e emoções moldam decisões. Vamos começar interrompendo esse padrão. 5 frases para parar de dizer: eu nunca tenho dinheiro.
Essa frase ensina o cérebro a aceitar a escassez como identidade, não como fase. Dinheiro é sempre um problema. Aqui, o dinheiro é visto como inimigo, e ninguém constrói algo saudável com aquilo que odeia. Eu sou péssimo com dinheiro. Isso tira de você a responsabilidade e o poder de aprender. Quando entra, já vai embora. Essa frase normaliza o descontrole e impede mudança. Dinheiro é sujo ou errado. Essa crença cria conflito interno. Querer algo que você condena. Agora, atenção. Parar de dizer não significa mentir para si mesmo. Significa trocar frases que te enfraquecem por frases que te organizam. 5 frases novas para cultivar dignidade. Eu estou aprendendo a lidar melhor com dinheiro. Aprendizado cria espaço para a evolução. Eu administro com calma, mesmo quando não é fácil. Calma gera escolhas melhores. Eu mereço estabilidade e estou construindo isso. Merecimento não é desculpa, é compromisso. Cada decisão consciente melhora minha situação. Foco no processo, não no desespero. O dinheiro é uma ferramenta que eu posso aprender a usar. Isso devolve o controle às suas mãos. Essas frases não são mágicas. Elas funcionam porque mudam o estado interno a partir do qual você age. E agora, vamos para algo ainda mais importante, a prática. Exercício prático de 7 dias, dignidade em ação. Este exercício é simples, mas profundamente transformador se feito com presença. Duração, 7 dias consecutivos. Tempo diário, cerca de 5 a 10 minutos. Postura diária, todos os dias. Toda manhã, antes de começar o dia, pare por 1 minuto. Respire fundo 3 vezes. Coloque os pés no chão, literalmente. Diga em voz baixa ou mentalmente. Hoje eu ajo com dignidade. Eu não corro atrás do dinheiro com ansiedade. Eu organizo minhas escolhas com calma. Essa postura muda o tom do dia. 2. Uma decisão pequena e consciente por dia. Todos os dias, faça uma pequena decisão financeira consciente. Não precisa ser algo grande. Exemplos. Anotar um gasto que antes você ignoraria. Não comprar algo por impulso. Renegociar um pagamento. Guardar um pequeno valor, mesmo que simbólico. Dizer não a uma despesa desnecessária. O tamanho da ação não importa. O que importa é o estado interno com que ela é feita. Você não está se punindo. Você está se respeitando. 3. Revisão breve à noite. Antes de dormir, reflita por 1 minuto. Onde hoje eu agi com mais dignidade do que ontem? Não critique. Apenas observe. Esse exercício treina o cérebro a associar dinheiro com clareza, não com medo. Ao final de 7 dias, algo muda. Talvez não no saldo bancário ainda, mas na sua postura, na sua segurança interna e na forma como você decide. E isso é fundamental, porque a dignidade cria a base sobre a qual os próximos princípios vão agir. Sem dignidade, clareza vira rigidez. Ação vira impulso. Com dignidade, tudo se organiza. E agora que essa base está firme, podemos avançar para o segundo princípio essencial da prosperidade consciente: clareza. Depois da dignidade, vem a clareza. Se dignidade é postura, clareza é direção. Existe uma verdade simples que quase ninguém aplica. Dinheiro gosta de direção. Quando o dinheiro entra em uma vida sem direção, ele se dispersa. Quando entra em uma vida com clareza, ele se organiza, se repete e permanece. Muitas pessoas dizem: eu ganho pouco. Mas, na prática, o problema muitas vezes não é apenas quanto entra, é para onde vai. Clareza não é rigidez. Clareza é consciência. E vamos começar pelo básico, sem complicação. Orçamento simples, o modelo 50-30-20, adaptável. Este não é um modelo engessado. É um mapa, não uma prisão. 50%, essencial. Moradia, alimentação, transporte, contas básicas. Tudo o que mantém sua vida funcionando. 30%, qualidade de vida. Lazer, pequenos prazeres, descanso, social. Vida sem prazer gera sabotagem depois. 20%, futuro. Reserva, aprendizado, investimentos, segurança. É aqui que a tranquilidade nasce. Se hoje sua realidade não permite exatamente esses números, tudo bem. O importante não é a porcentagem perfeita,
é ter categorias claras. Mesmo que seja 70, 20 em 10. Ou 80, 15 e 5. Sem categorias, o dinheiro se perde. Com categorias, ele encontra caminho. As 3 contas mentais. Além do orçamento, existe um ajuste ainda mais poderoso. As 3 contas mentais. Você não precisa ter 3 contas bancárias físicas. Precisa apenas dessa separação interna. Essencial. É o dinheiro da sobrevivência e da estabilidade. Ele não deve ser tocado por impulsos. Futuro. É o dinheiro da segurança, do crescimento e da paz. Mesmo pequeno, ele cria alívio psicológico imediato. Liberdade. É o dinheiro da escolha. Pequenos prazeres conscientes, sem culpa. Quando tudo sai do mesmo bolo, a mente entra em confusão. Confusão gera culpa. Culpa gera descontrole. Separar mentalmente já traz ordem. A meta de serenidade. Agora, uma pergunta profunda que quase ninguém faz. Quanto custa a sua paz por mês? Não estamos falando de luxo. Estamos falando de serenidade. Quanto você precisa para pagar suas contas sem medo, dormir sem ansiedade, não depender de crédito para sobreviver? Essa é a sua meta de serenidade. Ela é diferente da meta de riqueza. Ela vem antes. Sem serenidade, mais dinheiro vira mais caos. Com serenidade, mesmo o crescimento gradual traz satisfação. Escreva esse número. Ele é seu primeiro verdadeiro objetivo financeiro. Checklist: cortando vazamentos invisíveis. Agora, algo prático e libertador. Vazamentos invisíveis drenam dinheiro e energia sem você perceber. Faça este checklist com honestidade. Assinaturas que você quase não usa. Juros por atrasos repetidos. Compras feitas por ansiedade ou tédio. Pequenos gastos automáticos que nunca são revistos. Parcelamentos longos para coisas que já perderam valor. Não é sobre culpa. É sobre consciência. Cada vazamento fechado é como tapar um buraco em um balde furado. Não adianta colocar mais água se o balde continua vazando. Quando você une dignidade e clareza, algo muda profundamente. O dinheiro para de ser um mistério. Ele vira um fluxo compreensível. Você começa a sentir mais controle, mesmo antes de ganhar mais. E isso é poderoso. Porque agora, com postura e direção, estamos prontos para o terceiro princípio. Ação consciente. É ela que transforma a clareza em movimento real. Dignidade cria postura. Clareza cria direção. Mas é a ação consciente que transforma a intenção em realidade. Sem ação, consciência vira apenas ideia bonita. Com ação impulsiva, tudo vira confusão. A chave está no meio. Agir com presença. No Dharma, agir não é correr. Agir é escolher com atenção. E aqui está uma verdade libertadora. 10 minutos por dia, bem usados, mudam sua vida financeira. A ação mínima diária. A maioria das pessoas espera ter motivação, tempo ou dinheiro para agir. Mas a ação consciente funciona ao contrário. É a ação pequena que cria motivação e abre espaço. Escolha 10 minutos por dia, todos os dias, para cuidar da sua vida financeira. Sem celular, sem distração. Nesses 10 minutos, você pode registrar gastos do dia, revisar contas, estudar algo simples sobre dinheiro, planejar uma negociação, pensar em uma forma de gerar renda. Não tente fazer tudo. Faça uma coisa com atenção total. A constância cria confiança interna. E confiança muda decisões maiores. A regra do primeiro passo. Muitas pessoas dizem: quando eu ganhar mais, eu me organizo. Mas o dinheiro não entra em ambientes caóticos. Por isso, a regra é clara. Antes de pedir mais renda, reduza o caos. Organizar gastos, cortar excessos e trazer clareza não é castigo. É preparar o terreno. Imagine tentar plantar em um solo cheio de lixo. Não importa a semente. Ela não cresce bem. Reduzir o caos é um ato espiritual e prático ao mesmo tempo. Você está dizendo à vida: eu estou pronto para cuidar melhor do que recebo. 3 hábitos essenciais. Agora, 3 hábitos simples que criam estabilidade ao longo do tempo. 1. Registrar gastos. Não para se controlar com medo, mas para se conhecer. Anote tudo por alguns dias. Você vai se surpreender com onde sua energia financeira vai.
Consciência dissolve culpa. 2. Negociar. Negociar não é humilhante. É maturidade. Negocie juros, planos, serviços, prazos. Muitas pessoas pagam mais apenas por não perguntar. Perguntar é um ato de dignidade. 3. Aprender uma habilidade. Nenhuma prática financeira é completa sem aprendizado contínuo. Uma habilidade nova, mesmo simples, pode aumentar renda ou reduzir gastos. Aprender é investir em si mesmo. E esse investimento sempre retorna. Criando fluxo. 3 tipos de renda. Abundância sustentável vem de fluxo, não de sorte. E o fluxo se constrói com 3 camadas. Renda ativa. É o que você faz hoje para pagar as contas. Trabalho, serviço, profissão. Renda extra. Algo complementar, um serviço, um projeto pequeno, algo flexível. Não precisa ser perfeito, precisa ser possível. Renda futura. Reserva, investimento básico, aprendizado financeiro. Mesmo pequeno, cria sensação de segurança e continuidade. Quando essas 3 camadas existem, o medo diminui. E com menos medo, você decide melhor. Ação consciente não é sobre fazer muito. É sobre fazer o certo, com presença. E quando dignidade, clareza e ação consciente se unem, algo poderoso acontece. O dinheiro deixa de ser fonte de ansiedade e começa a se tornar um aliado silencioso da sua vida. Agora que os 3 princípios estão claros, estamos prontos para integrar tudo em uma prática diária simples, equilibrada e segura. E é isso que veremos no próximo passo. Depois de dignidade, clareza e ação consciente, chega o momento de integrar. Não com excesso, não com rigidez e nunca com fanatismo. No Dharma, ritual não é superstição. Ritual é treinamento da mente e do coração. Este ritual não serve para pedir dinheiro. Ele serve para alinhar você com escolhas mais calmas, decisões melhores e uma relação mais saudável com a prosperidade. Ele dura apenas 3 minutos. E deve ser feito pela manhã, antes de mergulhar nas exigências do dia. Preparação simples. Você não precisa de vela, incenso ou objetos especiais. Tudo o que você precisa é presença. Se possível, fique em pé ou sentado com a coluna ereta. Pés tocando o chão. Ombros relaxados. O corpo comunica à mente que você está desperto e consciente. Passo 1. Respiração consciente, 1 minuto. Feche os olhos suavemente. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure por 2. Expire pela boca contando até 6. Faça isso 3 vezes. A expiração mais longa sinaliza ao sistema nervoso que não há perigo imediato. A ansiedade diminui. A clareza aumenta. Enquanto respira, traga à mente esta intenção simples. Hoje eu escolho agir com calma. Passo 2. Intenção clara, 30 segundos. Agora, leve uma mão ao centro do peito. Não como gesto místico, mas como âncora de atenção. Diga mentalmente ou em voz baixa: eu me comprometo a tratar o dinheiro com respeito, não com medo. Essa frase ajusta o eixo interno. Você não está negando desafios. Está escolhendo como enfrentá-los. Passo 3. Mantra dármico, 1 minuto. Agora, repita lentamente, 3 vezes, o mantra do luz do Dharma. Sabedoria e serenidade. Eu ajo com sabedoria. Eu recebo com serenidade. Eu administro com compaixão. Não repita rápido. Sinta cada frase. Ajo com sabedoria. Lembra que suas escolhas constroem seu caminho. Recebo com serenidade. Dissolve culpa e ansiedade. Administro com compaixão. Evita rigidez e autojulgamento. Esse mantra não atrai dinheiro. Ele treina sua mente para não sabotar o que chega. Passo 4. Visualização prática, 30 segundos. Agora, visualize situações reais, simples e possíveis. Veja-se pagando contas sem aperto no peito. Olhando sua reserva crescer, mesmo que devagar. Dizendo não a gastos impulsivos com tranquilidade. Fazendo escolhas conscientes, sem pressa. Não fantasie riqueza extrema. Visualize estabilidade e paz. O cérebro não distingue bem imaginação de experiência. Essa prática cria familiaridade com um estado financeiro mais calmo. Aviso ético importante. Este ritual não é mágica. Não substitui trabalho, organização ou aprendizado. Ele funciona porque reduz ansiedade,
Aumenta foco. Melhora tomada de decisão. Fortalece constância. Ritual sem ação vira ilusão. Ação sem consciência vira exaustão. Aqui, nós escolhemos o caminho do meio. Se um dia você esquecer de fazer, não se culpe. Volte no dia seguinte. O Dharma ensina continuidade, não perfeição. Ao praticar este ritual diariamente, você não está pedindo que a vida mude. Você está mudando a forma como responde à vida. E quando a resposta muda, os resultados mudam também. Agora que corpo, mente e ação estão alinhados, estamos prontos para ver como isso se manifesta no mundo real, através de uma história concreta, humana e possível. Agora, quero te contar uma história realista. Não é sobre riqueza repentina. É sobre algo mais valioso: estabilidade construída com consciência. Vamos chamá-la de Carla. Carla era uma pessoa comum. Trabalhava, pagava contas, fazia o possível, mas vivia em constante tensão financeira. Não importava quanto ganhava, o dinheiro parecia nunca ser suficiente. O problema não era apenas o salário. Era o caos interno. Carla acordava já preocupada. E dormia pensando no que ainda faltava pagar. Comprava pequenas coisas para aliviar o estresse, depois, se sentia culpada. E a culpa reforçava a sensação de estar sempre errada com dinheiro. Essa foi a primeira fase da história dela, culpa constante. Ela se dizia frases como: eu não sei lidar com dinheiro. Todo mundo consegue, menos eu. Eu estrago tudo. Esses pensamentos não a ajudavam. Só a deixavam mais cansada e ansiosa. O ponto de virada não foi ganhar mais. Foi parar de se atacar. Fase 1. Parar a culpa. Em vez de se culpar, Carla começou a observar. Sem julgamento. Ela percebeu que não gastava por irresponsabilidade, mas por cansaço emocional. Esse simples entendimento mudou tudo. Quando a culpa saiu, a clareza entrou. Ela decidiu que não iria mais se tratar como inimiga. Esse foi o primeiro passo real da transformação. Fase 2. Um plano simples. Carla não criou um plano perfeito. Criou um plano possível. Ela separou seus gastos em 3 partes: essencial, futuro e liberdade. Nada complexo. Nada rígido. Ela passou a anotar gastos por alguns minutos por dia. Não para se punir, mas para se conhecer. Cortou algumas assinaturas que nem usava. Renegociou um pagamento. Parou de parcelar pequenas compras. Cada ajuste era pequeno, mas a soma trouxe alívio. Pela primeira vez em muito tempo, Carla sentiu algo diferente. Controle tranquilo. Ela não estava rica, mas estava menos tensa. E isso abriu espaço para o próximo passo. Fase 3. Aumentar renda com habilidade. Com menos ansiedade, Carla conseguiu enxergar algo que antes passava despercebido. Ela tinha uma habilidade simples, mas útil. Algo que fazia bem no trabalho e que outras pessoas também precisavam. Em vez de pensar grande, ela começou pequeno. Ofereceu esse serviço para conhecidos. Criou algo complementar, sem pressão. No começo, o retorno foi modesto, mas foi constante. E o mais importante, não veio acompanhado de exaustão emocional. Ela se sentia capaz, organizada, presente. O dinheiro começou a entrar com mais regularidade. Não porque ela correu atrás desesperadamente, mas porque criou espaço interno e externo para isso. As lições da história de Carla. Essa história ensina algo essencial. Paz vem antes do crescimento. Carla não cresceu porque queria provar algo. Ela cresceu porque parou de lutar contra si mesma. As principais lições são claras. Culpa paralisa. Observação liberta. Planos simples funcionam melhor que ideias perfeitas. Habilidades reais constroem renda sustentável. Estabilidade emocional melhora decisões financeiras. Carla não mudou da noite para o dia, mas mudou de direção. E isso foi suficiente. Aqui no Luz do Dharma, sabedoria e serenidade, essa é a mensagem central. Prosperidade verdadeira não começa no bolso. Começa na forma como você se trata. Quando a paz vem primeiro, o crescimento acontece como consequência natural. E agora que você viu tudo isso aplicado na vida real, chegamos ao momento de fechar esse caminho com clareza, integração e intenção. Chegamos ao final deste caminho. E antes de qualquer chamada para ação,
eu quero que você pause por alguns segundos. Respire. Perceba como você se sente agora em relação ao dinheiro. Talvez nada tenha mudado externamente ainda. Mas, se você acompanhou com atenção, algo importante já começou a se transformar por dentro. Vamos recapitular, com simplicidade, os 3 princípios que sustentam tudo o que foi compartilhado aqui. Dignidade. Você aprendeu que dignidade não é negar dificuldades. É parar de se humilhar internamente. Dignidade é trocar o desespero por responsabilidade. É sair do eu nunca consigo e entrar no eu estou aprendendo a lidar melhor. Quando você se respeita, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, os resultados seguem. Clareza. Depois da postura, veio a direção. Você entendeu que dinheiro gosta de clareza. Categoria simples, metas possíveis, consciência dos vazamentos invisíveis. Clareza não prende. Clareza liberta. Ela tira o dinheiro do campo do medo e coloca no campo da escolha. Ação consciente. Por fim, você viu que não existe transformação sem movimento. Mas também não existe prosperidade com ação impulsiva. Ação consciente é pequena, constante e presente. 10 minutos por dia. Um passo real de cada vez. Não para provar algo aos outros, mas para construir uma vida mais estável e tranquila. Quando esses 3 princípios se unem, dignidade, clareza e ação consciente, o dinheiro deixa de ser um peso emocional e começa a ocupar o lugar correto na sua vida. Aqui está a verdade central deste conteúdo. Se você quer prosperar sem perder a paz, esse é o seu caminho. Não é o caminho da pressa. Não é o caminho da comparação. E definitivamente não é o caminho da culpa. É o caminho da serenidade aplicada à vida real. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu nas histórias, ou sentiu sua relação com o dinheiro se tornar um pouco mais leve, eu te convido a dar um passo simples. Dedo indicador apontando para a direita, escreva nos comentários. Eu escolho dignidade e serenidade. Essa frase não é apenas simbólica. Quando você escreve, você afirma para si mesmo uma decisão consciente. Além disso, seu comentário ajuda outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades a se sentirem menos sozinhas. Dedo indicador apontando para a direita, se inscreva no canal Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade. Aqui, o compromisso é claro. Conteúdos que unem consciência, prática e equilíbrio. Sem extremos. Sem promessas vazias. Sem pressão. Se você busca prosperar sem sacrificar sua saúde mental, este espaço é para você. Dedo indicador apontando para a direita, compartilhe este vídeo com alguém que vive ansioso com dinheiro. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa não é de mais informação, mas de uma nova forma de olhar para a própria vida. Você pode ser esse ponto de virada para alguém. E antes de encerrar, deixo aqui o gancho para o próximo conteúdo, porque esse tema merece continuidade. No próximo vídeo, vamos falar sobre algo muito comum e pouco discutido. Como parar de comprar por ansiedade. Você vai entender porque usamos o consumo como anestesia emocional. Como identificar gatilhos invisíveis. E práticas simples para interromper esse ciclo sem rigidez. Se esse assunto te interessa, fica atento ao próximo vídeo aqui no Luz do Dharma, Sabedoria e Serenidade. Lembre-se, prosperidade não é correr atrás de mais. É aprender a cuidar melhor do que entra. Caminhe com calma. Escolha com consciência. E permita que a serenidade guie suas decisões. Nos vemos no próximo vídeo.